A China anunciou que também aplicará tarifas sobre produtos provenientes dos Estados Unidos da América. Essa medida é uma retaliação dos chineses às tarifas impostas a partir de hoje pelos Estados Unidos sobre produtos importados da China. Diante desta guerra comercial, quem pode se beneficiar é o agronegócio do Brasil. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre este e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e bora comigo. Meu povo, hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro, e nesta madrugada aqui no Brasil, o governo chinês anunciou isso aqui, ó. China retalia com tarifas sobre produtos dos Estados Unidos após Trump impor novas taxas. Então vamos entender, ó. Desde muito antes de ser reeleito, o Donald Trump tinha como bandeira de campanha o argumento de que os Estados Unidos tinham uma relação comercial com boa parte do planeta muito desvantajosa para os Estados Unidos. E ele, se presidente fosse novamente, iria corrigir essa distorção, ou pelo menos isso que ele considera como uma distorção. Entre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos está justamente a China, país com o qual os Estados Unidos têm um grande déficit comercial. E aí Trump impôs então tarifas de 10% sobre produtos chineses, que começou a vigorar hoje, exatamente hoje, terça-feira, 4/2. E aí o que os chineses fizeram? Trump, você vai impor realmente essas tarifas? Então nós também iremos taxar produtos que nós, chineses, compramos de vocês, Estados Unidos. Dá uma olhada, ó. O Ministério das Finanças da China anunciou que imporia taxas de 15% para o carvão e para o gás natural liquefeito dos Estados Unidos e 10% para petróleo bruto, produtos agrícolas e alguns automóveis. Aqui nos automóveis estão incluídos, entre outros modelos, alguns de fabricação da Tesla, do senhor Elon Musk, que inclusive hoje faz parte formalmente do governo dos Estados Unidos da América. Ou seja, os negócios do Musk também podem ser afetados. As novas tarifas começarão em 10 de fevereiro. Então, olha só, a partir de hoje, 4 de fevereiro, começa a vigorar as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses e a partir de segunda-feira da semana que vem, dia 10, começará a vigorar as tarifas cobradas pelos chineses aos produtos importados dos Estados Unidos. A medida chinesa, como eu já adiantei, é uma reação à tarifa de 10% de Trump sobre todas as importações chinesas para os Estados Unidos, que entrou em vigor nesta terça-feira. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui, gente, é que o anúncio feito pela China, o anúncio feito hoje pelos chineses de que vão também taxar produtos americanos ou estadunidenses, começará a valer só a partir de semana que vem. Esse prazo, ou seja, o fato dessas taxas não vigorarem a partir de agora, imediatamente, esse prazo aí de uma semana aproximadamente, ou pouco menos, é proposital. É justamente para que haja margens para que os dois países possam, quem sabe, negociar. Da mesma maneira que os Estados Unidos negociaram nos últimos dias com o México e com o Canadá, algo pode também ser feito entre Estados Unidos e China. Então, ainda que a China tenha anunciado que também vai impor essas tarifas, nos próximos dias, nas próximas horas, pode até ser que esse meu vídeo fique desatualizado aí muito rapidamente, é bem possível que algum tipo de acordo seja selado entre os dois países. Vamos acompanhar aí para ver se alguma coisa nesse sentido ocorre. Mas comentando aqui um pouco sobre o caso do Canadá e do México, lembre comigo o seguinte: há muitos anos, o México e o Canadá são os dois principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Com esses dois países, os Estados Unidos também têm déficit comercial, ou seja, os Estados Unidos compram muito mais do que vende. O Donald Trump acha isso uma aberração. Segundo ele, isso acaba prejudicando a economia dos Estados Unidos. E aí o que ele anunciou semana passada? Tarifas de 25%. Gente, olha só, não é pouca coisa não, hein? 25% sobre produtos importados desses países. E aí, inicialmente, os dois líderes, tanto a Sheinbaum, a presidente mexicana, como o Justin Trudeau, haviam anunciado medidas retaliatórias, ou seja, eles anunciaram inicialmente que também iriam adotar tarifas contra produtos importados dos Estados Unidos, porém, eles negociaram, sentaram aí nos últimos dias, ou melhor, conversaram por telefone e chegaram a um acordo
pelo menos temporário, para que essas tarifas não sejam impostas. Tá aí, ó. Após México, o Canadá faz acordo com os Estados Unidos e tarifas ficarão suspensas por 1 mês. No caso desses dois países, gente, México e Canadá, logicamente que são países que têm uma economia, uma força econômica, comercial muito menor que a dos Estados Unidos. E aí, numa briga, num duelo entre esses países e os Estados Unidos, logicamente, quem sairia perdendo mais, sem sombra de dúvidas, seria México e Canadá. Isso não quer dizer que não haveria consequências para a economia dos Estados Unidos. Com certeza haveria inflação, aumento do custo de vida, boa parte da população ficaria contrária a Donald Trump, certamente, a popularidade dele cairia, mas os danos maiores seriam com certeza para o México e para o Canadá. Então, olha só, tanto o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, esse à direita, como a presidente mexicana, a Claudia Sheinbaum, disseram que concordaram em reforçar os esforços de fiscalização nas fronteiras em resposta à exigência de Trump de reprimir a imigração e o tráfico de drogas. Isso suspenderia as tarifas de 25% que entrariam em vigor nesta terça por 30 dias. Então, qual foi o negócio ou acordo a que estes líderes chegaram? O Donald Trump falou, tudo bem, eu não vou impor tarifas, pelo menos não durante 30 dias, em troca, vocês dois, como líderes dos seus países, vão prometer para mim que vão fiscalizar mais suas fronteiras, justamente para dificultar a entrada de imigrantes ilegais, imigrantes clandestinos, que é uma grande bandeira de campanha do Trump, e também vão investir mais no combate ao tráfico de drogas. Pode ser? Beleza? Então tá, se vocês cumprirem isso, eu suspendo por 30 dias a imposição dessas tarifas. Daqui 30 dias a gente conversa de novo. Então foi esse o acordo fechado entre eles. E aqui, gente, eu chamo a atenção para o seguinte, o Donald Trump é um negociador nato. Então, mesmo antes de tomar posse, quando ele vinha esbravejando, né? Eu vou impor tarifas, eu vou tomar a Groenlândia, eu vou anexar o Canadá. Todo esse discurso dele era, de certa forma, ameaçador, amedrontador, para que a partir disso ele pudesse, de alguma forma, conquistar uma situação melhor para negociar. Então ele esbravejou e agora consegue aí, de alguma forma, um acordo que acaba atendendo interesses mais imediatos dele. Nesse caso aqui, combate à imigração e também a questão das drogas. E ao menos por enquanto ele não vai impor essas tarifas, mas nada impede que daqui a 30 dias ele volte com esse discurso aí ameaçador, tentando algum outro tipo de acordo que beneficie o seu governo. Beleza, beleza? Tranquilo? E diante de todas essas disputas, gente, quem pode sair beneficiado é o Brasil, sobretudo o agronegócio brasileiro. Dá uma olhada. Tarifaço de Donald Trump pode beneficiar o agro do Brasil. Brasil pode se beneficiar com guerra comercial e ampliar exportações para Estados Unidos e para a China. Vamos entender, ó. No caso dos Estados Unidos, como que o Brasil pode se beneficiar exportando mais para os Estados Unidos? Se daqui 30 dias o Donald Trump resolver taxar de fato os produtos mexicanos e canadenses, isso poderá acabar abrindo uma porta a mais para os produtos brasileiros. Então, os produtos agrícolas, por exemplo, do México ficarão mais caros, caso, repito, sejam colocadas essas tarifas pelos Estados Unidos, e aí uma vez esses produtos agrícolas do México ficando mais caro para os Estados Unidos comprarem, o Brasil pode surgir como um país que oferta esses produtos para aquela economia. Seria até uma forma de o governo Trump reduzir os impactos inflacionários sobre o seu mercado consumidor interno. Logicamente, isso aqui, gente, pensando na situação de os Estados Unidos não impor nenhuma taxa sobre o Brasil. O Trump já andou falando sobre o Brasil, né? Incluindo o Brasil no grupo de países que também prejudica a economia dos Estados Unidos. Mas, ao menos por enquanto, não há muitos indícios de que o Trump vá querer impor alguma coisa sobre o Brasil, não. Até porque, com o Brasil, os Estados Unidos têm uma balança comercial mais favorável a eles. E o Brasil não está sequer entre os 10 principais parceiros comerciais
dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, mas o inverso não é verdadeiro, ou seja, os Estados Unidos não dependem tanto de nós e não tem muitas questões comerciais a queixar do Brasil em relação a déficit, por exemplo, como tem com o Canadá e com o México. Então, nesse sentido, poderia-se então abrir uma porta a mais para negociar produtos agrícolas do Brasil. E em relação à China, é óbvio, né? Quando a China também anuncia que pode impor ou que vai impor tarifas contra produtos agrícolas, entre outros, dos Estados Unidos, a China vai precisar compensar esses produtos, vai precisar comprá-los de outro país. E aí quem surge de novo como um país muito capaz de ofertar todos esses produtos? O Brasil, que é uma das principais potências agrícolas do planeta. Então o Brasil pode tanto ampliar os negócios com a China, como também com os Estados Unidos da América. Beleza, minha gente? Compreendeu a ideia? O que você acha em relação a essa guerra China e Estados Unidos? Você acha que há espaço para o diálogo, para a negociação? Ou a China também, a partir de semana que vem, dia 10, vai impor essas taxas a mais sobre produtos dos Estados Unidos? Escreve aí para mim o que achou desse tema, desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E te espero no próximo. Não se esqueça, lógico, de olhar aqui as informações presentes na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!